Olá, pessoal. Voltamos então com o módulo 5, falando sobre liderança nesse módulo. O nosso tópico 2 de hoje é os círculos de influência. Nós já falamos um pouco sobre esses círculos de influência lá nos primeiros encontros, só que eu quis trazer ele hoje com muita força, porque é através da nossa influência que nós vamos poder liderar. E nossa influência, o nosso círculo de influência, ele está intimamente ligado com o nosso contínuo da maturidade, né? Esse crescimento, essa evolução sua. Você se sente uma pessoa mais líder, mais preparada, mais segura para liderar, quando nesse contínuo da maturidade você alcança um ponto mais alto, você consegue ser mais maduro. E aí a gente volta com a ideia da maturidade, que a gente trabalhou algumas aulas, né? Maturidade é o processo que conduz ao crescimento e ao amadurecimento. Esse contínuo é uma natureza contínua do crescimento e da progressão. Então, você vai continuar crescendo dentro da sua maturidade. A maturidade é você ir caminhando até alcançar o crescimento e a maturidade. E esse crescimento contínuo, ele é natural, ele faz parte da natureza, e isso segue a sua vida. A gente falou em alguns encontros também que na sua infância você ainda é dependente, você precisa vencer essa dependência para alcançar a sua vitória privada, né? Você vai se sentir uma pessoa vitoriosa, e aí quando você se sente vitorioso, você se torna independente. Depois dessa sua independência, você vai buscar a sua vitória pública, que aí vai ter a ver com a sua interdependência. A vitória privada é você com você mesmo, é você aprender as suas crenças, suas habilidades, você vencer os seus paradigmas, você entender o seu propósito, e aí você consegue se tornar uma pessoa independente. E depois dessa independência, você precisa aprender a se relacionar com as pessoas, ter escuta empática, comunicação assertiva, ser líder. Aí você vai alcançar a interdependência. Então, esse é um dos pontos que a gente tem buscado. E na liderança, a interdependência tem um papel muito forte para que você seja um melhor líder. Então, só para deixar claro um pouco mais isso, a dependência, então, é você... Quando você está na dependência, você tem de tomar conta de mim. Essa é a sua frase. Você tem que cuidar de mim. Você fez ou não fez a coisa certa. Eu culpo você pelos resultados. Você sempre coloca a culpa no outro. A responsabilidade é do outro. Na independência, você já traz a responsabilidade para você. Mas você se torna muito fechado, né? Eu sei fazer. Eu sou responsável. Eu tenho a certeza. Eu sei escolher. É tudo muito eu, muito você. A ideia da interdependência, nós aumentamos esse espectro e ampliamos essa ideia. Na interdependência, a minha frase é: nós podemos fazer isso, nós podemos cooperar, nós combinamos talentos e atitudes para juntos alcançarmos, né, criarmos algo maior, né, nós criarmos algo muito mais forte. Então, é nesse sentido que a interdependência vale a pena, porque vem aquela ideia também que a gente já falou da sinergia, da cooperação criativa. Então, é na interdependência que eu consigo atuar de verdade na sinergia. Aqui eu trouxe esse quadro para você entender um pouco isso. A independência, existe o A que não afeta o B e B que não afeta o A. Você pensa só no eu. Na dependência, existe o A que afeta o B, mas B não afeta o A. Então, é só você. Você fez isso comigo, você não sei o quê. Eu não afeto você, eu não tenho nenhum problema, mas você tem problema comigo. Você me atrapalha, você complica a minha vida, ok? Então, geralmente a criança tem muito desse pensamento. Se você se reconhece ainda uma pessoa dependente, é importante você trabalhar essa característica buscando aprimorar e se amadurecer um pouco mais, para alcançar a sua independência e, a partir daí, você chegar no ponto da interdependência, em que A afeta a B e B afeta a A. E a gente reconhece isso, a gente entende a nossa importância na vida do outro e conseguimos trabalhar isso melhor. As pessoas dependentes, elas precisam das outras para conseguir o que desejam. Já as pessoas independentes, elas conseguem obter o que desejam por seus próprios esforços. As pessoas interdependentes combinam os seus próprios esforços com os esforços dos outros para daí sim conseguir um resultado muito melhor. Então, é nesse sentido que o ideal é a gente sair da dependência, sair da independência e encontrar a interdependência. Aí sim, você vai conseguir entender a importância dos círculos de influência e trabalhar os círculos de influência na sua vida. Como a gente já tinha comentado numa outra oportunidade, a gente vai ter o círculo da preocupação, esse círculo que
ocupa a nossa mente, né? A gente fica ali preocupado com o que vai acontecer e acaba não influenciando muito nas coisas. Quando você consegue aumentar o seu círculo de influência, você vai diminuir o seu círculo de preocupação, tendo uma maior capacidade de gerenciar melhor as coisas ao seu redor. E como é que a gente faz para aumentar esse círculo da influência? Usando da nossa proatividade, da nossa característica importante aí de ter iniciativa, de ser mais proativo. Essa é uma das características mais importantes do líder. O líder, ele influencia, né? As pessoas seguem ele, reconhecem nele essa liderança e ele acaba influenciando as pessoas. Então, se você começa a ser mais proativo, a ter uma atenção mais voltada para a sua equipe, para as ações, você vai começar a diminuir esse círculo de preocupações. E, pelo contrário, aumentar o seu círculo de influência nas pessoas. Então, uma das melhores maneiras de melhorar a nossa consciência sobre o grau de proatividade que atingimos é perceber onde nós estamos concentrando o nosso tempo e a nossa energia. Se você concentra mais tempo nas preocupações, você está diminuindo o seu círculo de influência. Se você concentra mais tempo e energia na sua influência, em influenciar os outros, em ensinar os outros, em trazer essa influência para os outros, você está diminuindo o seu círculo de preocupação e possivelmente dos demais também. Então, vale muito a pena usar a sua proatividade nesse intento. E aí, quando a gente fala em proatividade e círculo de influência, é inevitável a gente pensar na responsabilidade. E Paulo Vieira tem essas leis da autorresponsabilidade que eu gosto muito. A primeira que ele diz é: se é para criticar os outros, cale-se. Assuma a responsabilidade. Se você não tem algo bom para dizer, então não diga, né? A segunda regra dele, a segunda lei, é: se é para reclamar, dê sugestão. Se você vai reclamar ou criticar alguma forma, ok, está na sua responsabilidade, você está no seu direito de reclamar, de fazer uma crítica. Mas não deixe só a crítica ou a reclamação, faça uma sugestão também de melhoria, né? Contribua com a pessoa para que ela possa se aprimorar. Não dê só um feedback, dê um forwardback, né? Algo que você possa contribuir para que a pessoa cresça e melhore. A terceira lei da autorresponsabilidade traz a reflexão de que, se é para buscar culpados, busque a solução. No lugar de ficar culpando os outros, dizendo, fulano é que é o culpado, que é uma característica muito da dependência, né? O outro, você, não sei o quê. Cara, ok. Se aconteceu, não tem mais como voltar atrás, então vamos buscar uma solução. No lugar de ficar apontando o dedo para os outros, vamos tentar encontrar juntos uma forma de resolver esse problema. Isso é interdependência. A quarta lei da autorresponsabilidade: se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Então, evite se fazer de vítima, colocando a culpa no outro. Se não fosse fulano me maltratando, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo, eu teria sido melhor, eu teria ganhado, eu teria aproveitado, eu teria isso e aquilo. Para com isso. Deixa de ser vítima e comece a ter essa característica de se fazer de vencedor. Não, eu conquistei, eu consegui, eu estou lutando por isso, eu vou buscar isso, independente do que aconteceu comigo, eu vou vencer. Mude esse paradigma, essa mentalidade, e você vai conseguir melhores resultados. A quinta lei proposta aí por Paulo Vieira, que é essa lei da autorresponsabilidade, é: se é para justificar seus erros, aprenda com eles. No lugar de ficar justificando, eu fiz isso, é porque eu sou assim, porque eu sou assado, é minha culpa. Aprenda com seus erros e tente não fazer novamente da mesma forma, ok? Amadurecimento tem a ver com isso. Você saber que errou, e errar não é horrível, errar é humano, e a partir do erro você aprender com os erros. Não tenha medo de errar. Apenas saiba que os erros vão ser o caminho para o aprendizado, ok? É um caminho que você está seguindo em direção de fazer a coisa certa. E por último, ele coloca a seguinte regra: se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes, ok? Então, se você está pensando em julgar os outros, julgue as atitudes, ok? Não a pessoa como um todo, mas as suas atitudes principalmente. Iniciando por você, as suas atitudes. A minha atitude foi essa, foi aquela, com relação a isso que a pessoa fez. Tente julgar as suas atitudes, que você vai, com certeza, assumir aí a responsabilidade e aumentar o seu círculo de independência em busca da interdependência, ok? Então, aqui, só um anagrama aqui de um processo para você entender melhor. Se você tem um problema, se sim,
Você pode fazer algo? Não? Então não se preocupe. Se você pode fazer algo, então não se preocupe. Se você não tem um problema, então não se preocupe. Essa é a questão. Tente evitar aumentar o seu círculo de preocupações. Pelo contrário, aumente o seu círculo de influências. Quanto mais você puder influenciar os outros e a si mesmo, menos preocupações você vai ter e você vai conseguir alcançar mais resultados. Lembrando que essa questão da influência é, você vê aquele cano pingando água e você olha ali, não, depois eu resolvo isso. Se você não tiver a proatividade de arrumar, aquilo ali vai começar a crescer, um dia vai estourar e vai se tornar um grande problema, uma grande preocupação. Se você foi lá e resolveu isso, em poucos minutos você conseguiu resolver aquele problema e ele não se torna mais uma preocupação. Você assumiu a sua influência sobre aquilo. Então, é nesse sentido que eu quero que você reflita. Existem 3 formas da gente encarar um problema. Você pode ter um controle direto do problema, um controle indireto do problema ou um controle inexistente. Os problemas que enfrentamos, eles se encaixam em uma das 3 categorias. O controle direto são os problemas que envolvem o nosso próprio comportamento. O indireto são os que envolvem comportamentos dos outros. E os de controle inexistente são aqueles problemas em que você não pode interferir, como, sei lá, o seu passado, aquilo que você já viveu, ou realidades situacionais, sei lá, pandemia do coronavírus. Você não tem como interferir, você não tem como controlar. Quando você consegue identificar essas 3, o que você vai fazer? Você vai assumir a responsabilidade das que você tem controle direto para fazer. Aquelas que você não tem controle, seja ele indireto ou inexistente, você vai aceitar e vai deixar as coisas se resolverem por elas só. Porque esse não é o seu círculo de influência. Você não pode influenciar nesse ponto. Se você ficar focado no que você tem de controle indireto e inexistente, você vai aumentar o seu círculo de preocupação. O círculo de preocupação está cheio de ter, né? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho aquilo outro. Já o círculo de influência está cheio de ser. Eu sou isso, eu sou aquilo. É aquilo que eu posso, aquilo que tem a ver com o meu próprio comportamento. E para colocar em prática, eu deixo aqui 2 dicas para vocês. Primeiro, faça um autoestudo listando as situações em que você age de forma dependente ou independente, na sua vida, no seu dia a dia, nas suas relações principalmente, ou até no seu trabalho. E para cada situação encontrada, verifique uma forma de transformar essa ação em interdependente. Depois, identifique um problema atual que você está buscando resolver e determine se ele é um problema direto, indireto ou fora do controle. Então, identifique que ações você pode fazer para ampliar o seu círculo de influência com relação a esse problema. E aí, então, resolva ele, ok? No final, participe lá no nosso fórum e compartilhe quais são as suas estratégias para aumentar o seu círculo de influência. De repente, o que você faz pode ensinar a gente para aprender uma nova estratégia e as estratégias que os outros têm podem compartilhar com você e você aprender uma nova forma de ter estratégias para aumentar o seu círculo de influência, ok? É isso, então. A gente se vê, então, no próximo tópico. Um abraço.